Things é a melhor coisa na história de tudo sempre. O que acontece nessa série? Se vocês não assistiram, por favor, venham aqui embaixo na nossa descrição. Veja a nossa crítica sem spoilers, porque realmente eu acho que essa é uma série que vale a pena assistir estando fresco, sem saber nada o que vem por aí. É muito curioso que a série ela começa com Dungeons and Dragons, que também já é uma homenagem aos anos 80. Stranger Things é sobre anos 80, muito sobre anos 80. E Dungeons and Dragons é aquele role-playing game em que você toma o papel de um personagem que influenciou gerações de pessoas. Começa com Dungeons and Dragons. E já é um foreshadowing, né? Ele já com isso mostrando mais ou menos o que vai acontecer. Porque o personagem do Mike, que ainda não desapareceu, vai desaparecer ao longo desse episódio, enfrenta um monstro, né? No Dungeons and Dragons. E ele perde, né? Ele joga os dados e perde. E nisso já mostra que ele vai enfrentar um monstro na vida real do seriado e vai perder. Dungeons and Dragons é usado ao longo de dos 8 episódios para mostrar coisas que vão acontecer. Depois disso eles encontram a Eleven. A Eleven é um personagem fantástico. Fantástico. Se vocês não estão nem um pouco interessados em Stranger Things, assistam só pela Eleven. Eleven é uma menina, uma atriz mirim, chamada Millie Brown. Millie Vanilli. Millie Vanilli também é dos anos 80, né? Sim, não, anos 90. Anos 90? Uhum. Assistam pela Eleven. É uma personagem fantástica, interpretada por uma atriz mirim chamada Millie Bobby Brown, que interpreta de maneira primorosa o seu papel. E ela é uma das Stranger Things, uma das coisas estranhas que estão acontecendo, certo? A primeira coisa estranha, o desaparecimento do Mike. A segunda coisa estranha, aparece uma menina que tem poderes psíquicos. E ela fica amiga dos outros 3 amigos do Mike, que estavam jogando Dungeons and Dragons. A mãe do Mike, que é interpretada pela Winona Ryder, começa a perceber coisas estranhas na rede elétrica. Ela começa a meio que se comunicar com o Mike. Onde está a genialidade disso tudo? O problema que causa o desaparecimento do Mike está relacionado com a Eleven. Vão se dando dicas de que isso vai acontecer, se dando dicas, até que em determinado ponto você fica claro. E tem uma cena muito legal que 2 dos amigos brigam. Um deles tá meio bravo, puto com a Eleven e chama ela de monstro, né? E ela desaparece. Mas não desaparece que nem o Mike, né? Qual é a questão? Pra onde desapareceu o Mike? O Mike foi pra um underworld, mundo invertido, que acontece numa dimensão paralela à nossa. Então, imagina esse quarto aqui, isso aqui inverso, num lugar onde tem monstros terríveis, tudo é escuro e frio. Inclusive o menino fala num determinado momento: aqui é igual a nossa casa, só que escuro e frio. Além de Dungeons and Dragons, a série é cheia de outras referências dos anos 80, né? Isso vocês já sabem. Mas onde que elas entram dentro do enredo e que elas podem dar pistas para o futuro, inclusive, para as próximas temporadas? Várias referências a Stephen King, né? Stephen King é um gênio do terror, e que a influência dele é enorme no cinema e na literatura, principalmente de terror norte-americano, mas algumas referências que ficam bem claras, assim. Primeiro, o monstro é praticamente saído de um filme e de um livro chamado Langoliers. Um avião entra numa dimensão paralela, assim como existe uma dimensão paralela no Stranger Things, e nessa dimensão o tempo tá parado. E o tempo tá parado porque eles estão fora do tempo, e daí eles encontram os Langoliers, que dentro dessa ficção os Langoliers seriam os monstros que comem o passado. As estruturas físicas elas têm que desaparecer de alguma forma, e esse livro e esse filme contam que são os Langoliers, que são muito parecidos com o monstro do Stranger Things. Inclusive, uma das vezes que ele aparece, que é quando é contado a forma que o portal se abre, né? A Eleven, ela tem poderes psíquicos e ela é usada pelo governo norte-americano para espionar os russos. Outra coisa muito anos 80, né? Os anos 80 foram o ápice e o declínio desse medo dos russos, né? Ela entra numa dimensão paralela e vai lá na Rússia e consegue ouvir o que os russos estão falando e gravar. E numa dessas ela meio que encontram ela, esses Langoliers, esses monstros do Stranger Things encontram ela. E o pai dela, que a gente não sabe se é o pai ainda, mas que ela chama de pai, que é o chefe dessa organização
Ele fala pra ela ir atrás desses monstros. E ela encontra o monstro. E por que fica claro que é uma referência a Langoliers e aos comedores do tempo? Porque ele tá comendo alguma coisa e tem um tic-tac, tic-tac, tic-tac. Daí ela toca nele e daí algo acontece, que a gente não sabe ainda, que provavelmente vai ser explicado só na próxima temporada. Outra referência, essa um pouquinho mais indireta, é para o filme It, que eu acho que foi lançado como uma série nos Estados Unidos, uma série de TV, que ficou muito famosa pelo palhaço, né? O palhaço Pennywise. São jovens, também são crianças que tentam matar o monstro. E como é que eles fazem? Eles pegam um estilingue e jogam prata. E aí o Lucas, a forma como ele tenta matar o monstro do Stranger Things é com estilingue. Então também tem essa referência ao Stephen King. Outra referência ao Stephen King, a primeira obra literária dele, e que virou um filme icônico, que era Estranha. Os poderes da Eleven lembram muito os da Carrie, né? Os dois são psíquicos, filmes baseados na obra dele, e a obra dele tem quase sempre crianças psíquicas, né? Você tem criança psíquica no Iluminado, você tem no Carrie, e a Eleven é isso, ela é uma criança psíquica. Qual é a história da Eleven, né? Que vai sendo contada ao longo da série e é um dos mistérios. O que é a Eleven? Ela é uma menina que nasceu de uma jovem que foi usada para experimentos sobre LSD pelo governo americano. Ela é telecinética, né? Ela consegue mover coisas com a mente e ela tem um poder que só pode ser descrito como o poder do Charles Xavier no X-Men. Eles fazem essa referência, que ela tem quase um cérebro, né? Em que ela consegue se conectar com pessoas muito distantes. Inclusive isso é que acaba causando no fim a ruptura que leva todo o desenvolvimento da história. Que ela tá na Rússia, a mente dela tá na Rússia ouvindo um russo, e aí surgem esses monstros. Outro mistério que se desenvolve é sobre o Jim Hopper, que é o delegado de polícia. Ele tem... vão sendo dados pequenas pistas sobre quem ele é, né? Parece que ele tinha um emprego em uma cidade um pouquinho maior que Hawkins. Ele tem uma história de uma filha que morreu, né? Nós achamos, né, discutindo esse episódio entre os feijões, que foi um pouco insatisfatório a forma como eles lidaram com a história, porque criaram um grande círculo sobre ele, né? Que parecia ser algo gigantesco, que na verdade é uma história bem... Sempre querer parecer insensível, mas quadrada, né? A filha dele morreu de câncer e aparentemente ele se separou da mulher depois disso. Eu enquanto tava assistindo, imaginava que, sei lá, talvez a filha dele tivesse sido raptada também, ou algo muito mais sinistro do que foi no final. Uma das cenas mais bonitas da série, que pra mim foi o momento que eu me apaixonei definitivamente por ela, é quando a Eleven tá desaparecida, né? Porque ela brigou com o Lucas e o Mike e os outros amigos estão procurando ela. E nesse momento, eles são atacados por dois bullies, né? E eles obrigam o Mike a se jogar de uma pedreira, que é um lugar assim super alto e tal. E ele se joga e a Eleven, com a força da mente, pela primeira vez, ela faz ele voar. Não só isso é uma cena que presta uma homenagem aos anos 80, como ela é uma cena em si fortíssima, né? Eu acho que pra mim esse foi o momento que a série deixou de ser definitivamente só um Tumblr dos anos 80 gravado e passou a criar corpo. E aí ela salva o Mike, ela faz ele voar, aterriza ele no chão e ela vira praticamente uma super-heroína de quadrinhos. Mostra uma força como personagem e como atriz que não dá muito pra apostar em atores mirins, né? Porque a gente sabe que nem sempre eles dão certo, nem sempre, mas que eu não duvidaria se a gente ouvisse falar dessa menina muito ainda. No fim, o xerife, que não acreditava que o Will tava no mundo paralelo, começa a acreditar e se une com as crianças, né, que sempre acreditaram, e com a mãe, né, que é interpretada pela Winona Ryder, que também sempre acreditou. Inclusive, ela entra em contato com ele ao longo dos episódios. E os dois, principalmente, mas com a ajuda das crianças também, encontram o Will no mundo paralelo, né? A Eleven, ela tem a capacidade de viajar mentalmente para esse mundo paralelo, e eles vão, o xerife e a mãe, pra usina de força onde está o portal, né? Que é por esse mundo paralelo. Eles entram e conseguem resgatar o Will. Mas daí tem o grande catch, né? Que o Will, ele é pego pelo monstro e ele vai pra um ninho, onde ele coloca um negócio na garganta dele,
também, que não sei se é uma referência tão direta assim, mas uma referência a Alien. Eles tiram esse negócio, tudo fica bem, mas na verdade nem tudo ficou bem, né? O Will, ele tá no jantar de Natal, ele vai ao banheiro, ele tosse e sai uma lesma, uma geleca alienígena dessa outra dimensão. E ele meio que se vê de novo ali na outra dimensão. Então isso deixa o que vai acontecer na próxima temporada. Uma coisa que eu gostei bastante do final é que, apesar de eu achar que o final tem algumas falhas, assim, de alguns fios ficam soltos, eles são muito honestos com isso. Porque um pouco antes de acontecer esse negócio da lesma, a série dá um loop final e volta pro Dungeons and Dragons. E eles terminam uma campanha e os meninos perguntam, mas ué, o que aconteceu? Já terminou? E o Will, o Mike, que é o Dungeon Master, ele fala, não terminou, foram 8 horas de campanha, que é mais ou menos o tempo da série, tipo, um pouquinho menos do que o tempo da série. Mas, e o cavaleiro destemido, que é o xerife? E a princesa, que é a Elle? E as flores malucas na caverna, que são os monstros? São 3 coisas que não ficam explicadas. Eu achei legal que eles foram sinceros, né? A gente sabe que deixou algumas coisinhas abertas, mas a gente vai resolver isso no futuro. Me parece uma promessa, pelo menos. E quais são as respostas que precisam ser dadas na próxima temporada de Stranger Things? Acho que a primeira delas, a que tá na cabeça de todo mundo é: onde está a Eleven, né? E por que ela desaparece ao enfrentar o monstro? Quem é a Eleven fica meio claro, mas não é totalmente explicado quem ela é, e principalmente por que ela se chama Eleven, né? Ela é a 11ª do quê? Ela é a 11ª de alguma coisa? Por que ela tem esse nome? Por que ela tem tatuado Eleven no braço? O que vai acontecer com Will? O que é aquela lesma que ele vomitou, né? O que é o mundo paralelo e o que são os monstros? Essas são todas as perguntas que a gente quer saber. O que aconteceu? Quem é o xerife, né? Como é que ele... Por que ele consegue convencer o FBI, a CIA ou sei lá quem, a deixar eles entrarem no mundo paralelo? Ele tem alguma conexão? Essas são todas as perguntas que apareceram e que a gente quer que sejam respondidas. Se você tem alguma pergunta que eu não falei, comente aqui embaixo, a gente quer discutir com vocês sobre Stranger Things, a gente quer muito falar sobre Stranger Things ainda, então se vocês querem mais vídeos de Stranger Things, comentem aqui. Se vocês querem um vídeo sobre teorias de Stranger Things, comentem aqui. A gente tá com Stranger Things na cabeça e eu espero que vocês também estejam. E como sempre, se inscrevam no canal, se inscrevam no nosso Facebook, no nosso Twitter, os links para tudo isso tá aqui embaixo. Até mais! Aparentemente ele se separou da mulher depois disso.